O segundo episódio chegou e deixou um rastro de destruição. Jackson foi atacada brutalmente. Mas por quê? Com Joe morto, o que ele fará a seguir? A cena da morte de Joe foi fiel ao game ou a série seguiu um caminho próprio? E Tommy, como ele conseguiu sobreviver do monstro mais temido entre os infectados? Vem comigo para o segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Fala, Geeks! A morte de Joe. Após a morte do pai de Abby, a vida dela vira um ciclo de ódio, dor e sede por vingança. Durante 5 anos, Abby se prepara em silêncio, enquanto o mundo continua a girar e Joe tenta reconstruir sua vida em Jackson. Mas Abby não esqueceu, nem por um segundo, o que ele fez em Salt Lake City com os vagalumes, principalmente com seu pai. Ao lado do novo grupo de aliados, incluindo os membros da WLF, uma facção armada poderosa e perigosa, Abby finalmente encontra o momento ideal para se vingar. E o mais curioso, ela tinha outras opções. Ela poderia ter machucado Ellie, poderia ter matado Dina, poderia ter deixado um rastro de destruição emocional ainda maior. Mas não, Abby queria Joe, apenas ele. Porque para ela, a morte do pai não foi apenas uma tragédia, foi uma ferida aberta que nunca cicatrizou. A decisão de Joe, por mais humana e compreensível que tenha sido, do ponto de vista emocional, teve consequências gravíssimas. E agora, a série nos obriga a olhar para o outro lado da moeda. No fim do episódio, Ellie e Dina são poupadas. Elas ficam vivas, mas marcadas para sempre. E a gente percebe que, para Abby, não se tratava só de vingança. Era sobre justiça. Ou, pelo menos, o que ela acredita ser justiça. Você quer ficar por dentro dos próximos episódios e entender tudo sobre esse universo? Então se inscreva no canal. Aqui você não perderá nada de The Last of Us. Muito obrigado. Bora seguir. A diferença da cena da morte de Joe entre a série e o game. A cena da morte de Joe em si é brutal, crua, difícil de assistir. E exatamente por isso, tão fiel ao espírito do jogo. Mas, claro, algumas mudanças existem. No jogo, Joe e Tommy estão em Pratoria quando cruzam com Abby. Eles a salvam de uma horda de infectados e acabam sendo levados para uma armadilha. Tudo bem planejado. Na série, a dinâmica muda um pouco. Joe está contido no momento em que encontram Abby. Esse pequeno ajuste altera levemente o contexto, mas mantém o impacto intacto. E não para por aí. A série também insere uma nova camada de tensão com o ataque a Jackson, uma adição que não existe no jogo, mas que serve para ampliar a sensação de ameaça e caos naquele momento. Apesar dessas variações, o coração da cena permanece idêntico. Abby, motivada por vingança, confronta Joe, e a forma como ela tira a vida dele é quase uma reprodução exata do jogo, desde a arma usada até as falhas que parecem ter saído diretamente da tela do game. Manter essa cena fiel ao material original foi uma decisão ousada e certeira. Ela mostra que HBO não tem medo de seguir o caminho difícil. A morte de Joe é o catalisador que define tudo o que vem a seguir. Ela molda a jornada de Ellie e altera profundamente o tom da história. Ao recriar esse momento com tanta precisão, a série também passa um recado para os fãs. Sim, nós sabemos o peso dessa narrativa. E sim, vamos até o fim com ela. Com a morte de Joe, já nos primeiros episódios, a série acelera o enredo do segundo jogo. Isso significa que veremos uma Ellie muito mais sombria, carregando o fardo da perda e da vingança. Também significa que Abby vai ganhar mais destaque e provavelmente mais complexidade. A decisão de matar Joe cedo não foi só ousada, foi estratégica. Ela alinha a adaptação com o ritmo do jogo e garante que os momentos mais intensos ainda estão por vir. Se você achava que a história já estava pesada, se prepare, porque o buraco é mais embaixo. A morte de Joe na vida de Ellie. Mesmo depois de todas as mentiras, discussões e mágoas, Joe era o porto seguro de Ellie. Alguém que, apesar de tudo, a salvou do vazio. E é justamente por isso que, quando Abby tira a vida de Joe, Ellie desaba.
ela grita, ela se arrasta, ela se deita sobre o corpo dele, numa cena que grita mais do que qualquer diálogo. Joe era a âncora dela. A raiva que ela sentia antes não some, mas se mistura com a culpa, dor e um amor nunca resolvido. A morte de Joe não é apenas a perda de um pai substituto, é a perda de um passado, de uma promessa de futuro, de algo que talvez nunca tenha tido nome, mas que era real. Jackson, a cidade onde ele tenta viver uma vida normal, começa a perder o sentido. Sim, Jesse, Dina, Tommy, Maria estão lá, mas a morte de Joe abre uma fenda. Ellie, aos poucos, perde a sensação de pertencimento. Ela não se sente mais parte de nada. E isso é o mais trágico. Mesmo cercada de pessoas que se importam, ela começa a se isolar, porque a dor que ela sente é única, é pessoal, e o desejo de vingança passa a ser a única forma que ela encontra de lidar com o que restou. Para onde Abby e seu grupo vão depois de matar Joe? Para entender o destino deles, precisamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente ao fim do primeiro jogo. Após a queda dos vagalumes em Salt Lake City, Abby vê sua vida virar de cabeça para baixo, mas a vingança não veio de imediato. Apesar do desejo e impulso de partir atrás de Joe, Abby foi convencida por Owen a esperar. Eles precisavam de tempo, precisavam de um plano e, acima de tudo, precisavam sobreviver. E é aí que entra Seattle. Abby e seus companheiros encontram refúgio na cidade, agora sob domínio de um grupo paramilitar conhecido como a Frente de Libertação de Washington, ou simplesmente WLF. Eles se juntam à facção, treinam, se fortalecem e ao longo dos anos se tornam figuras importantes dentro dessa organização. Durante 5 anos, Abby canaliza sua raiva em treino, missões e guerras, mas a lembrança de Joe nunca desaparece, até que o momento finalmente chega. A viagem de Jackson é rápida, calculada e cruel. Joe é executado diante de Ellie, e o ciclo de violência se inicia mais uma vez. Mas o que vem depois? Eles voltam para Seattle, só que dessa vez a cidade está à beira de um colapso. A WLF está em guerra com um grupo conhecido como os Serafitas, uma seita religiosa fanática, violenta e silenciosa, que controla parte da cidade com extrema brutalidade. Ellie vai atrás de Abby. Após a morte de Joe, uma pergunta persiste. Ellie vai mesmo caçar Abby? Tudo indica que sim, mas calma, porque essa jornada promete ser muito mais profunda e sombria do que você imagina. No segundo trailer da temporada, um detalhe chamou a atenção dos mais atentos. 2 figuras misteriosas se aproximando de Seattle a cavalo, e tudo indica que uma delas é Abby. Se tem algo que The Last of Us Part 2 fez questão de martelar do início ao fim, é a ideia do ciclo interminável de violência. Ellie, tomada pela dor e pela raiva, decide seguir os passos de Abby e seu grupo. Não é só uma viagem para o oeste, é uma descida emocional rumo à escuridão, mas a série pode embaralhar um pouco as peças. No jogo, é a Tommy quem parte primeiro, motivado pela mesma sede de vingança. Ele não avisa ninguém, ele simplesmente vai, deixando Ellie e Dina em Jackson. Na série, no entanto, ainda não está claro se Tommy seguirá o mesmo caminho. Será que a adaptação vai mudar essa ordem dos acontecimentos? Será que Ellie vai ser a primeira a pisar em Seattle? Por que os infectados atacam Jackson? Você piscou e Jackson já estava em chamas. Mas calma, tem muito mais por trás desse ataque do que parece à primeira vista. Embora o foco principal do primeiro episódio tenha sido o reencontro com personagens marcantes, uma semente foi plantada bem no finalzinho do episódio. Uma pista silenciosa, mas mortal. Durante 5 anos que se passaram desde a primeira temporada, Jackson se transformou. A comunidade cresceu, se fortaleceu e começou a expandir sua infraestrutura, o que parecia um sinal de progresso. Mas esse crescimento acabou se tornando o estopim do verdadeiro pesadelo. Enquanto escavavam áreas ao redor da cidade, os moradores de Jackson acabaram revelando algo muito mais perigoso do que qualquer bandido ou infectado solitário. Uma rede subterrânea de cordyceps. Sim, exatamente como vimos na primeira temporada. Essas redes conectam os infectados como se fossem parte de uma mente coletiva. Um toque, um passo em falso. E uma ordem inteira pode ser alertada.
Agora imagine o que acontece quando uma escavadeira quebra uma dessas veias fúngicas gigantes. É como apertar um botão vermelho com um aviso: chamar todos os monstros. E foi isso que aconteceu. A expansão de Jackson ativou essa rede, despertando os infectados que estavam conectados a ela. É como se obedecesse a um comando invisível. Eles marcharam para a cidade, guiados por puro instinto assassino. Ou melhor, por essa ligação biológica. Neil Druckmann, o criador da série e do jogo, já havia falado sobre isso em entrevistas. Segundo ele, a ideia era justamente mostrar que esses seres estão conectados como fossem parte de um único organismo vivo. Como Tommy sobrevive ao ataque da Inchado? Durante o ataque brutal a Jackson, o momento tenso de tirar o fôlego coloca Tommy frente a frente com uma das ameaças mais mortais do universo pós-apocalíptico, o temido Brother, ou Inchado, como muitos o conhecem. Esse monstro não é apenas mais um infectado. Ele é o ápice da mutação causada pelo fungo Cordyceps, um colapso coberto por placas de fungos endurecidos, que o tornam quase imune a tiros comuns. Quer entender todos os estágios dos infectados? Link na descrição e comentário fixado. Continuando. O Brutter representa a força bruta e a decadência da humanidade. Compactados é um ser monstruoso que destrói tudo em seu caminho. No meio do caos em Jackson, quando os infectados invadem a cidade, o Brutter aparece com um verdadeiro tanque de guerra vivo, devastando tudo ao redor. E quando ele mira diretamente em Maria, o desespero se instala. Mas Tommy não hesita. Sem pensar duas vezes, ele se joga na linha de fogo, desviando a atenção da criatura e salvando Maria por um triz. E é aí que ele se vê completamente encurralado, sem saída, diante de um inimigo que não pode ser detido com armas convencionais. Só que Tommy não está desarmado. Ele carrega consigo um lança-chamas. Nesse momento, o jogo muda. Ele aciona a arma e libera um jato de fogo intenso contra o Brutter. A criatura resiste, avança, grita. Mesmo em chamas, parece imparável. Mas Tommy não recua. Ele mantém o dedo no gatilho, forçando o monstro a recuar. E cada passo envolta em labaritas. O calor consome a mutação, até que finalmente o gigante cai. Por pouco, Tommy não vira história. O futuro de Jackson após o ataque infectado. O ataque infectado mudou tudo em Jackson. A cidade que parecia um símbolo de esperança em meio ao caos, agora precisa se reinventar. Mas, o que vem a seguir? O que está reservado para Jackson após uma perda tão profunda? A morte de Joe não foi a única ferida aberta naquele ataque. Jackson perdeu civis, perdeu estrutura, perdeu segurança. E mais do que isso, perdeu um pouco da própria fé. O impacto foi muito além do físico, atingiu o coração da comunidade. E agora, Tommy e Maria estão diante de uma cruzilhada brutal. Manter Jackson de pé ou partir em busca de vingança. Como líderes, a responsabilidade deles é gigantesca. Mas como pessoas, a dor também é. E é aí que as coisas ficam realmente interessantes. Jackson não é uma comunidade comum. Eles passaram anos construindo um sistema robusto, com defesas, organização, agricultura e segurança. E apesar do baque, essa fundação permanece. A estrutura ainda está de pé. Isso significa uma coisa. Jackson pode se recuperar. Não será fácil. A reconstrução será lenta, cheia de cicatrizes e decisões difíceis. Mas a dor pode transformar em força. A tragédia pode se tornar motivação. Agora comenta. O que você achou da morte de Joe? O que você achou deste episódio? Comente. E para não perder nada do que está chegando de The Last of Us no canal, se inscreva ativando o sininho. Tem mais coisas para falarmos desse universo. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!